Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, aqui é o professor Murilo, tá? Vou estar com vocês na rede de cálculo avançado, tá? Para que vocês tenham ciência, né? A gente vai estar trabalhando na forma remota, ou seja, pré-aula, momento síncrono e pós-aula, tá? Eu organizei a questão das aulas, né? Como que são 4 encontros, tá? Organizei os conteúdos de forma que a gente trabalhe de forma reduzida, né, ou resumida esses conteúdos, já que não vai dar para explorar tudo. Então, basicamente, nós teremos o seguinte, tá? Nós teremos esse primeiro encontro falando de sequências e séries, né, definição de sequência, definição de uma série. No próximo mês nós teremos mais um encontro, onde a gente vai falar de tipos de série, né? Série geométrica, série telescópica, série de Taylor, série de Maclaurin, né? Série harmônica, alguns tipos de série, tá? Depois nós vamos entrar na questão de EDOs, né? Equações diferenciais de primeira e de segunda ordem, e no último encontro a gente vai falar de transformadas de Laplace, tá? Talvez trazendo aplicações de transformadas de Laplace à resolução de EDOs, mas focado na resolução de EDOs em si, tá? Então a gente vai estar abordando nesse conteúdo desta forma, né? Trazendo os principais pontos e os pontos mais interessantes, de forma resumida. Tá? Desculpa não estar aparecendo, mas é para ganhar espaço de tela. A gente vai conversar um pouco melhor sobre isso no momento síncrono, né, no nosso encontro, que vai acontecer das 4h30 até as 6 horas. Tá? Aí vocês também podem se organizar melhor para que aconteçam essas aulas. Tá? Esses pré-aulas, né, gente, eu vou tentar estar disponibilizando com antecedência. Hoje é uma exceção, por causa devido à semana de provas, eu não consegui fazer isso com antecedência, né, estava preparando as avaliações, mas eu tento colocar ali com semanas anteriores, né, com algumas semanas antes, e também, né, postar materiais complementares desde que seja necessário ao longo das semanas, né? Então vocês tenham aí essa questão de aulas, né, durante cada semana. Vai ter algum material que eu posso estar colocando, tá? Mas vocês podem estar assistindo no momento que vocês acharem mais interessante, tá? Bom, quanto às notas, tá, gente? Eu vou voltar a falar disso no momento síncrono, mas no caso não vai ser uma avaliação no final, tá? Eu prefiro fazer uma atividade a cada final de encontro. Tá? Então, no final do encontro, vocês vão ter uma pós-aula, né? Essa pós-aula vai ter aí um mês para vocês fazerem, né? Do primeiro para o segundo encontro, do segundo para o terceiro vocês também vão ter um mês, do terceiro para o quarto mais um mês para fazer. Apenas o último, né? Que vocês vão ter um tempo reduzido para fazer a pós-aula, tá? Então, tomar ciência disso quanto a essas datas. E a nota final vai ser a média dessas 4 notas, dessas 4 atividades, tá? Então, se a média for maior que vocês, você está aprovado. Vocês não vão ter avaliações, vocês terão essas atividades, tá? Tomar cuidado com o tempo. Então, bora lá para falar para vocês um pouquinho do que são sequências e do que são séries, né? No momento síncrono a gente vai estar discutindo isso, fazendo exercícios, né? Explorando um pouquinho mais essas relações. Tá? Então, o que são sequências numéricas? Pessoal, uma sequência, né, ou mesmo uma sucessão numérica, nada mais é que uma função real com domínio no conjunto dos números naturais. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa série, ou desculpa, a nossa sequência AN, né, que é chamada de termo geral da nossa sequência, tá? Ela é uma função de variável n, onde n pertence ao conjunto dos números naturais. Esse conjunto dos números naturais, com exceção, no caso, do zero, tá, gente? Partindo do 1, tá? Então, os naturais estritos, tá? Não vamos entrar na discussão se zero é natural ou não, mas então zero natural para a gente é a partir do número 1, né? Então ele vai associar a posição, tá, de um dado elemento. Então uma sequência numérica você vai ter vários números associados a uma posição. Então no caso nós teremos A1, ou seja, o termo de primeira posição, o A2, termo de segunda posição, o A3, termo de terceira posição, até o AN, ou o enésimo termo desta sequência. Tá? Então, essa sequência de números
ela pode ser expressa de forma explícita, ou seja, escrevendo de forma ordenada, colocando esses termos, né, de forma ordenada, ou mesmo através de uma lei de formação, ou seja, uma expressão que represente a nossa sequência. Tá? Então, algumas formas de a gente denotar essas sequências é AN, ou seja, existe uma fórmula de obtenção desses termos, onde que o n parte de 1 e vai até infinito, ou mesmo a nossa sequência AN, para tal que o n pertence aos naturais, ou simplesmente a sequência formada por AN. Tá? Então, lá, para evitar, né, problemas no estudo de sequências e séries, iremos convencionar que o conjunto dos naturais é formado por todos os números inteiros positivos, com exceção do zero. Tá? Então, logo podemos definir que a variável n ela pertence aos inteiros restritamente positivos, ou que os naturais são o conjunto dos inteiros restritamente positivos. Tá? Então, algumas definições que a gente vai estar trazendo para o estudo de sequências e para séries também. Tá? Então, alguns exemplos. No caso aqui, né, nós temos a n, ou seja, a nossa sequência, ela é formada por n, 2n elevado ao quadrado menos 1. Ou seja, quem são ou quem é a nossa sequência n. Né? Então, vamos aqui, a nossa sequência n, ela vai ser expressa por. Tá? Isso é chamado de lei de formação, tá? Ou generalização, né, do termo geral da nossa sequência, e a gente vai associar cada um dos elementos a uma posição. Então, o nosso A1, que é o nosso primeiro elemento, né, vou colocar aqui A1, né, A2, A3, A4, e assim sucessivamente, né? Nós teremos até o próprio AN e, consequentemente, o AN mais 1, que é o seu sucessor, né? E assim por diante, infinitos termos. Tá? Então, como que a gente gera os termos desta sequência? Né? Então, note que no lugar de n, aqui tem 1. Então, eu vou substituir no n o valor, o número 1. Tá? Então, a gente vai ter 2 vezes 1 elevado ao quadrado menos 1. Tá? Então, 1 ao quadrado é 1, vezes 2 é 2, menos 1 é 1. Então, o nosso primeiro termo dessa sequência é 1. O segundo termo, posição 2. Então, a gente vai colocar 2 no lugar do n. 2 ao quadrado é 4, vezes 2 é 8, menos n, ou seja, menos 2, né? A gente vai ter então que o termo é 6. O terceiro termo dessa sequência, né? Então, termo 3, a gente vai substituir 3. 3 elevado ao quadrado é 9, vezes 2, então é 18, menos 3, que é o valor de n, então a gente vai ter 15. Né? E assim sucessivamente, até que a gente chega no enésimo termo, que é o próprio 2n ao quadrado menos n, e assim ela se sucede. Tá? Então, para determinar os termos de uma sequência, basta a gente trocar o valor de n, né, pelo valor da posição, desde que seja conhecido, então, essa lei de formação, essa expressão geral. Tá? Em segundo exemplo, que nós temos que yn, ou seja, y é uma função de variável n, igual a menos 1 elevado a n, vezes n mais 1, dividido por 2 elevado a n. Tá? Então, no caso, quem é a nossa sequência de valores numéricos? Tá? Então, nós teremos aqui que a nossa yn, nossa sequência de números, ela vai ser, ou conjunto, né, de números, vai ser obtida através de A1, ou melhor, né, vamos colocar aqui na notação correta, no caso, y1, y para 1, y para 2, y para 3, e assim sucessivamente, tá? Infinitos dados. Então, o nosso primeiro termo, como que vai ser obtido o nosso primeiro termo? A gente vai substituir 1 na expressão, tá? Então, a gente vai ter menos 1 elevado a 1, que é menos 1, 1 mais 1, que são 2, né? Dividido por 2 elevado a 1, que também é 2, né? Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, né? Menos 1 é o nosso primeiro termo,
Tá? Nosso segundo termo, a gente vai substituir o 2 no lugar do n, então menos 1 elevado ao quadrado é 1 positivo. A gente vai ter aqui 2 mais 1, que são 3, e 2 elevado a 2, que é 4. Então a gente vai ter 3 quartos, é o nosso segundo termo. Tá? O terceiro termo dessa sequência, a gente vai substituir o 3, menos 1 elevado a 3. Tá? Então a gente vai ter menos 1 novamente. 3 mais 1 são 4, dividido por 2 elevado ao cubo, que são 8. Então a gente vai ter aqui menos 4 oitavos. Né? Menos 4 oitavos, que no caso também poderia ser escrito como menos meio. Tá? Menos meio. A quarta posição da nossa sequência, então trocamos ali por 4 o valor de n, então nós teremos menos 1 elevado à quarta, que é 1 positivo, então 4 mais 1 são 5, né? 2 elevado à quarta são 16, então a gente vai ter 5 sobre 16 avos. Tá? E a gente até pode entender que essa sequência, ela torna sempre o valor negativo, positivo, negativo, o próximo então ele vai ser negativo. Aqui lembra que era 4, então eu poderia dizer que o próximo aqui seria 6 sobre, no caso, multiplica por 2, 32. Daria para simplificar, né? Aqui seria 6 sobre 32, poderia ser simplificado. Tá? Simplificando, nós teríamos 3 sobre 16, tá? Simplificando por 2, negativo. Tá? O próximo seria quanto? Seria 7, ou seja, retornaria sendo positivo, sobre 64. Tá? O subsequente, né? A sequência, o próximo seria então menos 8 sobre 128, que também daria para simplificar. Tá? Então, conhecendo o termo geral, a operação que define a nossa expressão, a gente pode ir determinando os termos da nossa sequência de números. Tá? Então, sequência de números, basicamente é isso. Tá? Claro, né, nem sempre nós vamos ter esse termo sendo conhecido. Né? Quando eu conheço o termo geral, né, que é essa expressão que associa os valores de n ao valor da sequência, a gente consegue calcular todos os termos de forma mais fácil e conveniente. Tá? Mas às vezes a nossa expressão ela vem de forma expressa ou explícita, né? Vem dados os termos dessa sequência e às vezes é necessário que a gente generalize, ou seja, determine quais são essa forma geral da nossa sequência. Tá? Claro, desde que seja possível, né? E mesmo que ela exista, às vezes não existe esse valor. Tá? Nem toda sequência apresenta um termo geral. Tá? Então vamos lá, né? Se a nossa n ela é igual a uma f de n para todo n pertencente aos naturais, nós temos que, por exemplo, né, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, tá? É uma sequência. Qual é o próximo termo? O próximo termo seria 5 sextos, o próximo 6 sétimos, 7 oitavos e assim por diante. Né? Como que a gente pode generalizar isso, então, usando os termos de n? Tá? Então, note que aqui é sempre 1 a mais do que aqui, mas o primeiro valor de n que nós temos é 1. Tá? Então, para eu gerar esse 2, né, provavelmente seria n mais 1. Então, 1 mais 1 gera o 2. Tá? Daí, a segunda posição, né? 2 mais 1 gera o 3. Né? Terceira posição, então 3 mais 1 gera o 4. Então, nosso numerador é n mais 1. Enquanto que o denominador ele está apresentando 3, né? Mas eu estou na primeira posição. Né? Esse cara aqui é a posição 1, posição 2, posição 3. Tá? Então, para gerar 3 no denominador, é o valor de n, que é 1 mais 2. Né? Para gerar 4, é o 2 mais 2. Para gerar o 5, é o 3 mais 2, logo n mais 2. Então, o termo geral da nossa expressão dessa primeira sequência, né, é n mais 1 dividido por n mais 2. Tá? É um pouco complicado, às vezes, você enxergar, mas é necessário se treinar. Né? A nossa segunda sequência é 1, 2, 3, 4, o próximo é quanto? 5, 6, 7. Tá? Ou seja, é o próprio número natural. Então, posição 1,
posição 2, posição 3, posição 4. Tá? Então, o valor da sequência é o próprio valor da posição. Então, o nosso termo geral é o próprio valor de n. Tá? Nossa terceira sequência, nós temos aqui 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 16. Então, note que a posição 1 é meio, 1 quarto, a posição 2, posição 3, 1 oitavo, posição 4, 1 16avos. Tá? Então, note que todos os numeradores são 1, então a gente pode definir que a nossa f de n, que é igual ao nosso an, é 1 sobre alguma coisa. Né? Então, eu tenho 2. Poderia ser n mais 1, tá? Mas não funciona para o seguinte. Né? Nosso segundo termo ficaria 2 mais 1, que seria 3, e não 4. Tá? Mas se a gente observar os denominadores, é 2, 4, 8, 16, 32, 64, ou seja, é a potência de base 2. Tá? Então a gente pode falar que é 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a terceira é 8, 2 elevado à quarta é 16. Tá? Então é 2 elevado ao valor de n. Assim a gente consegue generalizar a nossa expressão, a nossa sequência, para f de n igual a 1 sobre 2 elevado a n. Tá? Então, isso são os termos gerais. Esses termos gerais são necessários, né, para que tanto que a gente consiga chegar neles, tá, quanto para a gente conseguir analisar essas sequências, né, e futuramente as séries. Tá? Então, vamos fazer mais alguns exemplos. Por exemplo, tá? Tenho essa sequência 0,1, 0,01, 0,001, 0,00001. Né? Ela pode ser descrita da seguinte forma. Né? 1 dividido por 10. Tá? O próximo termo, 1 dividido por 100. 1 dividido por 1000. 1 dividido por 10.000. Tá? Que se a gente observar, nós temos então 1 sobre 10 elevado a 1, 1 sobre 10 elevado ao quadrado, 1 sobre 10 elevado ao cubo, 1 sobre 10 elevado à quarta, e assim sucessivamente. Né? O próximo seria 1 sobre 10 elevado à quinta, e assim por diante. Tá? Então, quem é o nosso termo geral dessa sequência? Né? Quem é o nosso termo AN? Tá? Nosso termo AN, ele vai poder ser descrito por 1 sobre, 10 elevado a 1, 10 ao quadrado, 10 à terceira, 10 à quarta, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Tá? Então, é 10 elevado a n. E eu tenho aqui a expressão que calcula, então, qualquer termo desta sequência. Tá? A nossa próxima sequência, que nós temos de exemplo, é menos 1 quarto, 2 nonos, menos 3 16avos, 4 sobre 25. Né? 4 25avos. O que nós temos que perceber aqui, inicialmente, é que você tem uma alternância entre sinal positivo e negativo. Né? O que a gente pode perceber disso? Né? Que aqui no caso é menos 1 vezes 1 quarto. Né? Nós também podemos perceber, no caso, menos 1 elevado a 1. Aqui poderia ser menos 1 elevado a 2, porque assim ele vai ficar positivo, vezes 2 nonos. O próximo termo voltou a dar menos 1, né? Então é menos 1 elevado ao cubo, vezes 3 sobre 16avos. Tá? O próximo é menos 1 elevado à quarta. A gente viu isso lá no anterior, né? Então, a potência de base menos 1 faz com que esses valores eles alternem de sinal. Tá? Então, 4 sobre 25 e assim sucessivamente. O importante agora é eu chegar nos demais. O que nós temos? Note que no numerador é 1, é 2, 3, 4, ou seja, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e assim sucessivamente. Então a gente pode começar a generalizar a nossa função, nosso termo AN, tá? Da seguinte forma: menos 1 elevado a n, né? Olha lá. Então, primeira posição elevado a 1, segunda posição elevado a 2, terceira posição elevado a 3, elevado a 4,
tá? Vezes 1, 2, 3, 4, opa, então é vezes n, dividido por, 4, 9, 16, 25, que números são esses? Né? São os números quadrados. Tá? Se a gente olhar, isso daqui nada mais é que 2 ao quadrado, o outro é 3 ao quadrado, o outro 4 ao quadrado, o próximo 5 ao quadrado. Tá? Mas lembrando, a gente começa a partir do 1, né? Então ficaria 1 ao quadrado, do próximo seria 2 ao quadrado. Como que a gente corrige isso? Né? A gente pode fazer n mais 1. Vamos pensar? Ó, primeira posição, então é 1. 1 mais 1, 2 elevado ao quadrado, dão 4. Tá? Então, posição 2. 2 mais 1, 3 elevado ao quadrado, 9. Tá? Posição 3. 3 mais 1, 4 elevado ao quadrado, 16. Quarta posição. 4 mais 1, 5 elevado ao quadrado, 25. E nós temos aqui, então, o nosso termo geral da nossa sequência, tá? Então a gente consegue generalizar. Dá um trabalho? Dá um trabalho. A gente vai ver isso no momento síncrono com maiores detalhes, tá? Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? E depois eu trago o segundo vídeo falando sobre as séries. Então, um grande abraço, até daqui a pouco.